Eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e ele quer me dar a mão. E se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Oh, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho, não estou sozinho. Pois sei, Deus Deus conosco. cuida de mim. Bom dia, Maria. Bom dia, Igor já está aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, não, gente. Boa noite. Ai, Jesus. Boa noite, gente. Amara Rocha, boa noite, minha querida amiga. Boa noite. O pessoal já está entrando aqui. Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo também está bem, graças a Deus. Mas eu quero já convidar o Igor, que já está aqui com a gente, para entrar já com a gente aqui, porque hoje, gente, todo esse momento será conduzido pelo Igor. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Queria só que vocês confirmassem se vocês estão me ouvindo. E pedir pro Igor entrar aqui com a gente, né? Ah, já tá aqui. Sim, está ótimo. A Maria está dizendo, obrigada, querida. Obrigada, obrigada, obrigada. Oi, Igor. Oi, Eliana. A Boa noite. paz. A paz. Ai, que benção, gente. Que benção de Deus. Deixa eu falar para esse povo aqui, Igor, até que você vai se preparando. Selma Aparecida Costa. Selma, beijo no seu coração, Selminha. Ai, gente, saudade desse povo. Sim, tá ótimo o som. Para você tá bom aí, Igor, tá bem? Tá ótimo. Mariana, sim. Ai, gente, tá pulando aqui. Nossa, já entrou um monte de gente aqui. Santos, Gilmara. Oi, gente, tudo bem? Analice, Deus abençoe. O pessoal está entrando. Eu recebi um monte de mensagem agora à tarde, pessoal pedindo oração, disse que vai nos acompanhar ao vivo. Então, enquanto o Igor se prepara aí, prepara o nosso coração, como Deus inspirou para ele, que essa noite, gente, hoje é o segundo dia da nossa novena dos adoradores a Jesus Eucarístico, cura através da adoração a Jesus Eucarístico. Então, nós vamos falar de um tema que eu amo muito, e eu tenho certeza que você também ama, que é sobre a fé. E quem vai falar para nós hoje é o Igor. Tem muita gente esperando por você, viu, Igor? Muita Amém. Eu gente também aqui de recebi muito. Cascavel, no Paraná, muita gente. Eu tô dando um tempinho aqui que o pessoal tá chegando, foi na missa, ainda está chegando. Hoje a nossa missa terminou em cima das 8 horas. Sempre termina mais cedo. Eu já quero entregar aqui, ao vivo, para o Igor, um grande abraço da mãe da Solange e da Solange aqui de Cascavel do Paraná, que está encantado com o seu carisma, com o seu jeito de rezar, de pregar, de falar de Jesus. Eu nem sei expressar. Elas disse que ia entrar em contato com você, entrar no seu YouTube, no seu Instagram. E falou, gente, ele é uma gracinha, ele fala demais com a gente, meu Deus. Então aí, gente, ó, hoje, fique atento, porque o Igor vai falar através de Jesus para nós, sobre a fé. Ai, meu Deus. Aí aqui em Cascavel, o povo já tá. Tem um monte de gente que já conhece o Igor, gente.
através. Ai, coisa linda, né? É um som, né? O Eduardo Rezende, filho querido, amado do coração. Um grande abraço no seu coração. Fique com a gente nesse momento, Eduardo. E escute o Igor, que o Igor tem para falar hoje conosco. Ali Cândidos. A gente vai falando o nome do pessoal aqui. Se o Igor tiver também o pessoal que dele, vai falando aqui o pessoal que vai entrando. Enquanto isso, a gente vai preparar o nosso coração através desse momento, no segundo dia da nossa novena, as adoradores de Jesus Eucarístico. Amém. Também quero acolher o pessoal que está entrando aqui, que faz parte aqui do meu Instagram. Muita gente, Eliana, eu recebi muita mensagem, deu 8 horas. Que hora que vocês vão entrar? Tem muita gente aqui de Itapecerica rezando com a gente. Muita gente me mandou um pedido de oração. Né? Pessoas que não conseguiram acompanhar o primeiro dia, mas que ficaram sabendo, estão ansiosas pelo segundo dia. E eu creio que Deus tem muito para fazer na nossa vida. Deus vai falar muito profundo conosco nessa noite. Eu conversei hoje com a Solange e estou rezando por ela. Estou rezando por ela, estou rezando por muitas pessoas que pediram que eu rezasse. Muito, muito mesmo. O Eduardo está dizendo aqui: olá, Eliana, um abraço para a senhora. Tudo bom? Tudo bem, meu filho? Ai, que gracinha, Eduardo, assim, gente. Meu filho do coração. Que nós queremos começar. Enquanto o pessoal vai chegando, eu te convido a enviar essa live para outras pessoas, para que mais pessoas possam ouvir aquilo que Deus tem para cada um de nós. Se Deus trouxe você aqui nessa noite, é porque Deus tem algo para você. Deus tem algo para mim. E tudo aquilo que vem do coração de Deus para nós, é aquilo que nós necessitamos naquele momento. É aquela palavra, é aquela profecia que Deus tem para nós. E nós queremos invocar sobre nós o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, enche-nos nesta noite, Espírito Santo, para que nós possamos ficar repletos da graça de Deus. Vem, Espírito Santo, e prepara o meu coração. Prepara, Espírito Santo, a minha alma para o encontro com o meu amado, com o meu Jesus, com o meu doce Jesus, Espírito Santo. Vem, Espírito de Jesus, Espírito de cura, de libertação, de restauração. Vem, Espírito Santo, organizar e ordenar o caos da nossa vida. Vem, Espírito Santo, que se estabeleça em nós a vontade do Senhor. Enche-nos, Senhor, com teu Espírito. Enche-nos, Senhor. Enche-me, Senhor, com teu Espírito. E minha alma revive. Enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor, com teu Espírito. E minha alma reviverá. Cante isso mais uma vez. Enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor, com teu Espírito. E minha alma reviverá. Peça a Ele, peça a força do alto. Enche-me. Enche-me, Senhor, com teu Espírito. E minha alma reviverá. Para te adorar, Senhor. Para te adorar. Para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus.
Sim, Espírito Santo, nós pedimos, encha-nos nesta noite. Encha-nos, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo, e ocupa agora todos os lugares do nosso coração, da nossa mente. Muitas pessoas com a mente perturbada, com a mente agitada. Vem, Espírito Santo, e traz, Espírito Santo, a calmaria, a docilidade, para que nós possamos compreender, Espírito Santo, a voz do Senhor. Enche-nos, Espírito de Deus. Enche-nos, Espírito Santo, da tua presença, que agora toda a nossa casa seja repleta da presença de Deus, dos anjos do céu. Vem São Miguel, Arcanjo, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da Guarda, acompanhados e chefiados pela Santíssima Virgem Maria. Que o céu se estabeleça agora na nossa casa. A palavra que o Senhor coloca no meu coração, Eliana, é que o céu agora ele desce e ele se estabelece na nossa casa. Os anjos de Deus agora acampam sobre a nossa casa, porque aonde a palavra do Senhor é proclamada, os anjos de Deus ali estão. Por isso, cante mais uma vez: enche-me, Senhor, com teu Espírito. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Amém, amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós consagramos essa noite ao coração imaculado da Virgem Maria, rezando juntos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, amém. Boa noite, filho, filha amada de Deus. Seja bem-vindo, Elaine, Solange, aqui, Alcione. Seja muito bem-vindo ao nosso segundo dia da novena Adoradores a Jesus Eucarístico. E hoje eu já libero sobre a sua vida essa palavra profética que o Senhor vai nos falar. Não tenha medo, somente creia. Esse é a palavra profética, em cima dessa moção profética que hoje nós vamos ter o direcionamento de Deus para a nossa vida. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia, você que está aí com a sua palavra de Deus, lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 22. Essa passagem ela vai nortear a nossa pregação dessa noite, desse segundo dia da novena Adoradores a Jesus Eucarístico. Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo 22. Deixei aqui embaixo, você pode pegar a palavra. Como a Eliana disse, o tema desta noite é a fé. Vai nos chamar a dar esse passo na fé. Amém. A Mariana dizendo: eu tomo posse. Amém. Tome posse. Amém. Da graça de Deus. Marcos capítulo 5, versículo 22. Essa palavra, ela vai trazer para nós o relato do encontro de um homem chamado Jairo com Jesus. E de aonde o poder da fé pode levar alguém a chegar. E eu queria que durante toda essa pregação, que você se colocasse no lugar de Jairo. Um homem
que deu um passo na fé. E é esse passo que o Senhor quer que nós demos nesta noite. Muitas vezes, meu filho e minha filha, nós nos encontramos com Jesus na nossa vida num momento de dor. Muitas vezes é no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio da dificuldade, que nós nos encontramos com Jesus. Muitas vezes será na via do sofrimento que nós nos encontraremos com Cristo, como muitos santos se encontraram, como Santa Faustina se encontrou, como o Padre Pio se encontrou, porque a via do sofrimento, ela nos assemelha a Jesus sofredor. Nesse primeiro momento, eu queria que você entendesse uma coisa. Escute o que a palavra de Deus diz para nós. Marcos 5, 21. Jesus passou novamente para outra margem, e uma grande multidão se juntou ao seu redor. A primeira coisa que eu queria que você fizesse nessa noite era que você se imaginasse nessa multidão. Imagina Jesus agora passando e você ali no meio daquela multidão. Ali nós poderíamos dizer que havia coxos, paralíticos, mudos, cegos. Mas quem é você no meio da multidão? Muitas vezes quando nós perguntamos, daí aqui eu coloco o meu exemplo, quem é o Igor? Ah, o Igor é o pregador do grupo de oração, da renovação carismática, mas eu não perguntei o que você faz para Jesus. Quem é você? Não o que você faz para Deus. Quem é você? Quem é você na multidão quando Jesus está passando? Quem sou eu na multidão quando Jesus passa? E ali do meio daquela multidão sai um homem. Um homem que tinha muito mais do que coragem. Um homem que tinha fé. Veja bem que o que nos difere no meio daquela multidão não é a nossa condição. Não é o nosso problema. Mas é a nossa fé. O que diferenciou Jairo daquela multidão foi a sua fé. E nessa mesma passagem, quando Jesus está indo para a casa de Jairo, Jesus se encontra com a mulher hemorrágica, que despertou em Jesus, que tocou em Jesus pela sua fé. Aprenda isso, meu querido e minha querida. O que nos difere, o que diferencia a Eliana, o Igor, a Solange no meio da multidão, é a fé. E talvez aqui a multidão hoje para você sejam os seus problemas, sejam as suas dificuldades. O que diferencia nós no meio da multidão é a nossa fé. Jairo teve muito mais do que coragem. Jairo teve fé e a fé fez com que Jairo se aproximasse de Jesus. É muito simples, meu querido e minha querida. A fé, ela nos faz nos aproximar de Jesus. É um passo que nós damos em direção ao nosso milagre, em direção à nossa graça. Por isso, a palavra de Deus, em Hebreus, no capítulo 11, sem a fé é impossível agradar a Deus. Pois para se aproximar de Deus, como Jairo pela fé se aproximou de Jesus, para que eu possa me aproximar de Deus, eu preciso crer que Ele existe e que recompensa todos aqueles que o procuram. São Tiago vai nos lembrar, a fé sem ação, ela é morta. A fé, ela gera em nós esse movimento. Jairo, ao ver Jesus, a palavra de Deus vai nos falar que Jairo caiu-lhe aos pés.
e suplicava insistentemente. Esta palavra, caiu-lhe aos pés, significa que Jairo se prostrou. Cair-lhe aos pés significa que Jairo se ajoelhou. Quando a Bíblia ela traz essa expressão, caiu-lhe aos pés, se prostrou, se ajoelhou, a Bíblia está dizendo para nós que quando Jairo fez isso, Jairo estava reconhecendo que Jesus é Deus. Primeiro passo que Jesus nos chama nessa noite. Você precisa dar um passo na fé. Sair do meio da multidão. Dê um passo na fé. Jairo deu um passo na fé e se aproximou de Jesus. O segundo passo que o Senhor nos pede à noite. Reconhecer que Ele é Deus. Jairo se prostrou aos pés de Jesus. A fé, meu querido, minha querida, ela me faz reconhecer que Jesus é Deus. Se você está aqui nesta noite, e muitas pessoas estão nos acompanhando aqui agora, rezando conosco, se você está aqui porque você tem fé. A sua fé te trouxe aqui. A sua fé fez com que você saísse da sua casa e fosse à Santa Missa. A sua fé. A mesma fé que fez Jairo sair do meio daquela multidão e se achegar diante de Jesus. E ele cai aos pés, ele se prostra diante de Jesus. A fé, diz a palavra de Deus, é o fundamento da esperança. Olha que palavra bonita. A fé é o fundamento da esperança. E o que é um fundamento? É aquilo que dá base. É aquilo que dá sustento. Meu querido e minha querida, é a sua fé que vai te salvar quando você estiver nos lugares escuros da vida. É a fé que vai te tirar da depressão, da ansiedade, do medo, do pânico. É a fé que quando você se encontrar desesperado, sem esperança, é a fé que vai te levantar. Porque ela é o fundamento da esperança. Jesus um dia disse que a casa que foi construída sobre a rocha, vieram os ventos, as enchentes, as chuvas e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque ela estava firmada. Ela tinha o seu fundamento na rocha. E nós sabemos muito bem que a rocha é Jesus. Mas eu só consigo ir até Jesus pela fé, como Jairo deu um passo na fé. Então, quando eu estou alicerçado, fundamentado na fé, os problemas que vierem, eles não me farão cair e nem desistir, porque a minha fé me manterá de pé. Aí está a importância da fé. Ela é o fundamento, ela me dá ânimo. A fé me sustenta. E Jairo, ali, ajoelhados e prostrados diante de Jesus, ele disse assim: minha filhinha está nas últimas. Vem, imponha as mãos sobre ela para que ela viva e para que ela seja salva. Para que ela viva, mas para que ela seja salva. Nós vemos aqui, meu querido e minha querida, o relato de um pai que está desesperado. Se nós trouxermos esse relato para a nossa realidade hoje, poderíamos dizer que é um pai que tinha sua filha em um leito de hospital, que estava desenganado pelos médicos. Sim ou não? Sim. Uma filha que estava num hospital, num leito de hospital, desenganada pelos médicos, onde o único tratamento que havia já estava instalado. Não havia como fazer mais nada. Foi assim que Jairo se apresentou de Jesus. Jairo disse para Jesus:
Senhor, minha filhinha está nas últimas. E eu queria que você prestasse muita atenção no que eu fosse falar agora. Jairo, ele vai para Jesus com um diagnóstico na mão. Minha filhinha está nas últimas. Talvez hoje você chegou aqui assim, com um diagnóstico na sua mão. Foi assim que Jairo chegou diante de Jesus, com um diagnóstico nas mãos. E eu queria dizer para você, não pare no diagnóstico. Jairo também tinha um diagnóstico. A minha filhinha está nas últimas. Só que Jairo foi além. Aquele homem que saiu do meio daquela multidão, que teve a coragem, que deu um passo na fé, ele sabia que ele tinha um diagnóstico. Mas Jairo não parou no diagnóstico. Não pare no diagnóstico. Jairo se lembrou de Jesus. E ele diz: vem, impõe as mãos para que ela seja curada e viva. Era como se Jairo estivesse dizendo: eu sei que eu tenho um diagnóstico, mas eu tenho o Deus do impossível, eu tenho um médico dos médicos. Era como se Jairo estivesse dizendo: a última palavra, ela não vem do médico, ela vem de Jesus. A fé, meus irmãos, levou Jairo até Jesus. E eu queria perguntar, em que está o seu coração nessa noite? Aonde a sua fé tem te levado? Aonde você tem buscado refúgio, resposta? Ou você tem se desesperado com o seu diagnóstico? Ou você tem ficado no seu diagnóstico? Jairo não. Jairo convida eu e você a sair nessa noite no meio da multidão. Quem fica na multidão, meu filho, minha filha, é Solange, Igor, Eliana. Quem fica na multidão fica apenas com diagnóstico. Mas Jairo vai além. Jairo, ele sai da multidão. Quando ele sai do meio daquela multidão e ele se aproxima diante de Jesus pela fé, Jairo está dizendo: eu não paro no diagnóstico. Eu sei que eu tenho um diagnóstico, mas eu não paro no diagnóstico. E Jairo vai levar o diagnóstico para quem? Para Jesus. Para Jesus. Quando aqueles 4 paralíticos pegam aquele homem na maca, que estava ali com seu diagnóstico, eles levam ele até quem? Jesus. Quando Zaqueu sobe em cima daquela árvore com seu diagnóstico da sua vida no pecado, uma vida longe de Deus, ele sobe com o diagnóstico e desce sem diagnóstico, porque se encontrou com Jesus. A fé, meus irmãos, ela é o segredo para o milagre acontecer na nossa vida. Quem tem fé alcança milagre. Quem tem fé alcança milagre. Como o Padre Pio dizia, tudo que eu peço para Deus, tudo que eu peço para Jesus, Jesus me dá. Olha a certeza. Por que Padre Pio tinha essa certeza em falar isso? Porque ele acreditava. Sabe qual é o nosso problema? Nós não acreditamos. Nós falamos que nós cremos em Jesus, mas nós não acreditamos. Nós até dizemos que nós rezamos. E quando nós rezamos, eu penso nessa analogia, eu acho que isso é o que eu acredito e que eu penso que seja o correto. Quando um filho, Eliana, Marcos, você que está aqui, Solange, quando um filho, ele chama pelo seu pai, chorando, desesperado e angustiado, qual é a primeira atitude do pai? É vir correndo. Sim ou não? Quando um filho liga para a mãe, chorando, desesperado, pedindo ajuda, qual é a primeira atitude da mãe? É ir correndo para socorrer o filho. E por que você acha que Jesus e Nossa Senhora farão diferente? Só que quando Jesus, quando a Virgem Maria, pela fé, pela nossa fé, em resposta à oração, a nossa oração, eles vêm para nos encontrar ali no nosso pedido, é triste o que eu vou falar, mas é o que acontece. O que Nossa Senhora, o que Jesus nos encontra quando nós rezamos?
uma pessoa que está rezando, mas ela está deitada, coberta e no escuro. Mas Jesus vem ao nosso encontro e Jesus nos encontra rezando, mas deitado, coberto, no escuro. Não, Jário vai nos ensinar nessa noite. Vocês precisam sair do meio da multidão. Saia do meio da multidão. Se aproxime diante de Jesus pela fé. Se você tem um diagnóstico, talvez não seja um diagnóstico, talvez seja o seu pecado. Mostre o seu pecado para Jesus. Ah, Igor, mas Jesus quer o meu pecado? Sim, Ele quer o seu pecado, porque Ele pode te libertar do seu pecado. Ele pode te curar, Ele pode te restaurar. O que Jesus fez com aquele homem ali na sinagoga com a mão seca? Estende a mão. Por que Jesus pediu para ele estender a mão? Pediu para mostrar o machucado. Mostra o diagnóstico, mostra o machucado. É crer para ver. E como é difícil crer quando nós passamos pelas provas da vida. Como é difícil crer depois que nós recebemos um diagnóstico. Como é difícil crer quando passamos pela enfermidade. Muitas vezes um diagnóstico é encarado por nós como uma sentença de morte. Não, meu querido e minha querida. A doença, ela não é uma sentença de morte. Ela é uma oportunidade de milagre. E que você abrace essa palavra nessa noite. Não, a minha doença, a minha enfermidade, o meu problema, a minha dificuldade, tudo isso que eu estou enfrentando na minha vida, na minha família, quando não é um, é outro, não é uma derrota. É uma oportunidade de milagre. E olhe para Jesus como Zaqueu teve a coragem de dizer, e diga para ele, Jesus, a minha vida está assim. Aqui está uma oportunidade de o Senhor realizar um grande milagre. E do Senhor manifestar o teu poder, como Jário se ajoelhou diante de Jesus, reconhecendo que ele era Deus. Talvez hoje você chegou aqui assim, com o seu diagnóstico. E eu te convido a fazer como Jário fez. Apresente o seu diagnóstico a Jesus. Isso é fé. A fé é o fundamento da esperança. Gente, é muito triste quando a gente na missão, a gente vai conversa com muita gente, escuta muita gente, e conversando com algumas pessoas, a gente vai ouvindo aquela pessoa e a gente começa a perceber que aquela pessoa ela perdeu a esperança. Escute o que eu vou dizer para você. Uma pessoa sem esperança, a esperança, quando ela morre dentro de uma pessoa, tudo na vida dela vai morrendo, aos poucos. Por quê? Porque a esperança é o fundamento, a fé é o fundamento da esperança. Talvez o seu diagnóstico seja o seu filho que está nas drogas. Talvez o seu diagnóstico seja o seu casamento que está passando por tribulação. Talvez o seu diagnóstico seja os problemas que você enfrenta na sua família. Mas não tenha medo. Não tenha receio. Mostre a Jesus a ferida. E a palavra de Deus, ela é tão bonita que ela vai dizer que quando Jário ele fala com Jesus, quando Jário tem um diálogo com Jesus, Jesus vai com ele na casa dele. Não existe, meu filho e minha filha, oração que Deus não escute. Não existe. Todas as vezes que nós falamos com Jesus, falamos com Deus, Ele nos escuta. Quando Jário fala com Jesus, o próprio Jesus vai com ele. Escute isso. Há um movimento da fé
sempre há uma resposta de Deus. Todas as vezes que você se posicionar, que eu me posicionar na fé, acreditando e crendo que Deus age verdadeiramente na minha vida, na minha história, que Ele pode realizar um milagre, sempre haverá uma resposta de Deus. Ela pode não vir do jeito que você quer, mas que Deus responde, Ele responde. A fé, ela tem o poder de mover o coração de Deus. Por que a palavra diz que Jairo, ele suplicava insistentemente? Insistentemente, porque Jairo tinha no seu coração essa certeza que a fé tem o poder de mover o coração de Deus. E quando Jairo fala com Jesus, Jesus vai na casa dele. Jesus está nessa noite, nessa live, esperando você falar com ele, para ele ir lá na sua casa. Jesus está aqui nesta noite, esperando você fazer a sua prece, a sua súplica, rogar-lhe o seu pedido, para ele agir na sua vida. Olha o que a palavra diz no versículo 35. Enquanto ainda estava falando, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Veja bem uma coisa. Imagine comigo. Jesus está indo com Jairo para a casa dele. No meio do caminho, vem alguém correndo dizendo: para que você incomoda o mestre? A sua filha já morreu. Veja se isso não acontece na nossa vida. Cuidado com as pessoas que minguam a tua fé, que fazem com que você desacredite no seu milagre, que desacredite que seu filho pode mudar, que desacredite que o seu casamento tem salvação, que a sua história pode ser renovada, restaurada. Fizeram a mesma coisa com Jairo. Pessoas que são enviadas pelo inimigo de Deus para que fazer com que a gente desista do nosso milagre. Imagine comigo se Jairo tivesse desistido e voltado para trás. Ele não tinha contemplado o milagre de Deus na sua vida. Por isso, cuidado com as pessoas que minguam a tua fé, que fazem com que você desacredite no seu milagre, que você nunca vai conseguir. Era o que aquele povo dizia para Jairo. O que eles diziam para Jairo? Diziam para ele assim: sabe, Marli, para que você vai tanto na igreja? Você vai tanto para esse grupo de oração, você reza tanto, vai tanto para a Santa Missa, mas nada muda na sua vida. O milagre não chega, seu filho não se converte, seu filho não deixa a droga, seu casamento está de mal a pior. É a mesma coisa que fizeram com Jairo. Só que o que Jairo nos ensinou? Que ele tinha saído do meio da multidão, tinha dado um passo na fé. A fé fez com que Jairo não voltasse para trás. A fé em Jesus. Ele sabia que Jesus estava com ele. Será que você hoje, passando o que você está passando, você tem essa consciência que Jesus está com você? Se coloque agora, meu querido e minha querida, no lugar de Jairo. Jesus ao lado de Jairo, Jesus ao seu lado, e você muitas vezes escutando isso das pessoas, esses fariseus que querem que você desacredite do seu milagre. O que você tem feito? Você tem seguido diante com Jesus ou você tem voltado para trás? E o Senhor coloca no meu coração que muitas pessoas que estão aqui, que não contemplaram o milagre de Deus na sua vida, porque quando isso aconteceu, que essas pessoas fizeram com que você desacreditasse no milagre, você voltou para trás. Jesus estava com você, como esteve ao lado de Jairo quando essas pessoas disseram isso. Mas Jairo foi adiante com Deus, meu filho. Escute o que eu vou te falar. Eu tenho 9 anos de vida missionária. Eu já fui em muitos lugares, muitas pregações, já vi muita coisa, já escutei muitos testemunhos. Há muitos de vocês, hoje eu estou aqui com 29 anos, a Eliana tem idade para ser minha mãe, talvez você está aqui e tem idade para ser meu irmão. Escute o que eu vou dizer para você.
Aconteça o que acontecer, siga sempre em frente. Nunca volte para trás. Jesus disse para nós: quem põe a mão no lado não pode olhar para trás. Sempre para frente. Sempre com Jesus. Sempre adiante. Sempre para cima. Por isso, Jesus disse para nós: buscai as coisas do alto, é em cima. A fé nos aponta para cima, para o céu. Você é mais que vencedor. E quando aquelas pessoas disseram isso para Jairo, Jairo não desanimou, não. Jairo não voltou para trás, Jairo não parou o grupo de oração, não parou de ir para a missa, não parou de rezar o terço. E Jesus, vendo a fé de Jairo, o que Jesus disse para ele? Quando aqueles homens disseram que a sua filha já tinha morrido e que não adiantava mais levar Jesus para a casa dele, Jesus disse para ele: não tenha medo, somente creia. E o Senhor toca em uma pessoa que está rezando conosco. Quando eu disse essa frase, não tenha medo, somente creia, o seu coração tremeu. Porque você sentiu a força dessa palavra de Deus na sua vida nessa noite. Porque você tem ouvido isso de pessoas da sua família, que você reza demais, que quanto mais você reza, usaram essa expressão, quanto mais você reza, pior fica. E Jesus está dizendo para você hoje, nessa live, nesse segundo dia da novena Adoradores a Jesus Eucarístico: não tenha medo, somente creia. Não dê ouvido às vozes desse mundo, às vozes de pessoas que endureceram o seu coração. Quem que são essas pessoas que voltaram dizendo para Jairo desistir? São pessoas que endureceram o coração. E um coração fechado, Deus não entra. Não estou dizendo que são pessoas ruins, não. Mas são pessoas que, por terem endurecido o coração, elas não conseguem ser canal de Deus. Sabe por quê? Porque da mesma forma que Deus usa quem está cheio, Satanás usa quem está vazio. Da mesma forma que Deus usa quem está cheio, Satanás usa quem está vazio. Está vazio por quê? Porque endureceu o coração. Como diz o Salmo, não fecheis o coração. Ouvi hoje a voz de Deus. Deus está gritando isso aqui no meu ouvido. Não fecheis o coração. Ouve hoje a voz de Deus. E assim, essas pessoas, elas se fecharam. Fecharam o coração. Mas Jairo permaneceu com a fé no seu coração. A fé fez Jairo... Olha o caminho que Deus está fazendo conosco. Olha o que a fé fez com aquele homem. O homem que tinha um diagnóstico, que podia ter sua vida acabada. Um homem que, pelo seu diagnóstico, podia ter desistido da sua vida. Terminado na depressão, na solidão, na tristeza. Mas não, a fé fez Jairo dar um passo além. Fez Jairo se aproximar de Jesus. Mas ouça Jesus. Ouça Jesus dizendo em resposta à tua fé: não tenha medo, somente creia. E quando Jesus entra ali na casa de Jairo, dentre aquela multidão, porque quando Jesus vai com Jairo, a multidão vai junto para a casa de Jairo. E ali há uma coisa muito interessante, Eliana, que Jesus permite apenas que entrem na casa Pedro, Tiago e João. Numa multidão de gente, Jesus permitiu que entrasse apenas Pedro, Tiago e João. Por quê? Escuta isso. Porque nem todas as pessoas serão capazes de compreender o milagre que Deus realizou na sua vida. Nem todas as pessoas serão capazes de compreender o que Deus fez na nossa vida. Mas eu e você sabemos o que Deus fez. Eu e você sabemos de onde Deus nos tirou. Talvez de um leito de morte. Deus, nem todas as pessoas
serão capazes de compreender o que Deus fez na nossa vida. Talvez o médico será incrédulo. Talvez o médico, ele só vai conseguir enxergar o seu diagnóstico. Talvez o médico só vai entender o seu diagnóstico. Talvez as pessoas da sua família vão conseguir ver só o vício do seu filho. Talvez as pessoas da sua família vão conseguir ver apenas o pecado, o seu pecado. Porque as pessoas, elas é triste, mas elas nos conhecem pelo nosso pecado. Já viu quando vai contar um testemunho de vida? E a gente conta o testemunho de vida, às vezes as pessoas vão contar, elas se lembram de nós pelo nosso pecado. Muito mais pelo nosso pecado do que por aquilo que Deus fez. Por isso, nem todas as pessoas serão capazes de compreender o que Deus fez na nossa vida. Por isso a fé traz isso, traz essa certeza. Porque ela é fundamento da esperança. A fé, meus irmãos, ela nos coloca nesse movimento. A fé nos coloca nessa ação. E eu queria trazer aqui para nós encerrarmos a pregação dessa noite um relato daquilo que Deus Pai diz para Santa Catarina de Sena no livro O Diálogo. Quando ele vai falar o que consiste a fé viva. Você quer ter uma fé viva? Não uma qualquer fé. Deus está dizendo uma fé viva. Viva. Deus Pai diz assim: consiste na prática perseverante das virtudes, em não voltar atrás por motivo algum. Escute isso. O que aconteceu com Jairo? Jairo não voltou atrás quando aqueles homens disseram que a sua filha tinha morrido. Olha o que Deus Pai está confirmando. A fé, ela consiste, uma fé viva consiste em não voltar atrás por motivo algum. O que a gente falava? É só para frente. É só adiante com Deus. Em deixar jamais a oração. Você quer ter uma fé viva? Nunca pare de rezar. Não deixe de rezar nunca. Digo isto porque muitas vezes, durante o tempo reservado à oração, escute Deus Pai dizendo, o demônio se apresenta através de muitas tentações e dificuldades, mais do que acontece em outras ocasiões, para que o orante sinta tédio na oração. Ele sugere-lhe, a tua súplica para nada serve. O que é que disseram para Jairo? Para que incomodas mais o mestre? Sua filha já morreu. Deus Pai está dizendo que é tentação do inimigo. Sua intenção é cansar a pessoa. Olha o que Deus está dizendo. Por que aquelas pessoas disseram aquilo para Jairo? Porque o inimigo queria cansar Jairo. Queria confundi-lo e queria fazer com que ele abandonasse a sua fé. O Senhor coloca no meu coração, Helena, que tem pessoas que estão rezando conosco e a imagem que o Senhor me dá é como se as escamas dos olhos delas estivessem caindo e elas caíssem em si. E Deus, o Espírito Santo fosse desmascarando as armadilhas do inimigo. Amém. No entanto, a oração, a prece, a fé é a arma com que o homem se defende de todos os seus inimigos. E aqui a gente lembra daquilo que São Paulo disse lá na carta aos Efésios, que a fé, ela é um escudo. Lembra quando a gente reza a oração da armadura do cristão? São Paulo vai falar que a fé, ela é um escudo que nos defende do inimigo. Por isso, nesse momento, diante desta palavra
de ânimo, de força, de revigoramento. Que Deus está nos chamando a esse passo na fé. Eu creio que muitas pessoas se identificaram com Jairo. Talvez você chegou aqui assim, apenas com seu diagnóstico. Mas Deus te deu um direcionamento para a sua vida. Deus deu um direcionamento para a minha vida. E nós queremos agora, eu te convido com essa canção, pedir ao Senhor que Ele, pela fé, que Ele avive o nosso coração, que Ele realize aquilo que Ele tem para nós. E diz para Ele, eu creio, Jesus. Eu creio que Deus sonha os meus sonhos. Eu creio que as suas promessas vão se cumprir. Vão se cumprir na vida da Elaine, na vida da Eliana, na vida do Igor, da Solange. Eu creio, Jesus, que o Senhor faz tudo novo, que o Senhor reaviva o fogo. Reaviva, Jesus, a fé agora no meu coração. Essa fé que foi apagada por essas pessoas que vieram e fizeram com que eu desacreditasse no meu milagre. Reaviva, Senhor, a minha fé. Convido onde você está, feche os seus olhos, entre em oração. Deus agora quer adentrar na sua casa. E com essa canção, deixa Deus reavivar a sua fé. Eu creio num Deus que sonha os meus sonhos e que as suas promessas irão se cumprir. Eu creio que Ele faz tudo novo, reaviva o fogo do Espírito em mim. Eu creio no poder de um povo que adora e que louva ao único Deus. E Ele está aqui, Ele está avivando os corações, ressuscitando as esperanças, fazendo um milagre acontecer. Ele está avivando os corações, ressuscitando as esperanças, fazendo um milagre acontecer. Escute, Ele está avivando os corações, ressuscitando as esperanças, fazendo um milagre acontecer. Ele está avivando os corações, ressuscitando as esperanças, fazendo um milagre acontecer. Creia nisso, Deus está ressuscitando as esperanças. Muitas pessoas, Eliana, que perderam a esperança nessa noite, Deus está reavivando a esperança no coração dessas pessoas. E eu creio, muitas pessoas dizendo, eu creio, amém, eu creio de todo o meu coração. Eu sei que o Senhor, com essa palavra, Ele avivou o seu coração, te deu mais esperança para lutar, para seguir adiante, para não desistir diante dos problemas. E a palavra profética que Deus coloca no meu coração da sua pregação, Igor, é qual o diagnóstico que nós temos hoje para apresentar para Jesus. É o diagnóstico da tristeza, da doença, da enfermidade, do pecado, dos vícios. Qual é o diagnóstico? Não perca esse momento agora. Essa pregação, eu fui notando aqui, gente, deu 2 folhas. Eu fui notando as palavras, o pouquinho que eu consegui aqui, respondendo as pessoas, pedidos de oração. Gente, apresenta para Jesus agora nesse momento
Qual é o seu diagnóstico? Se você puder colocar aí, coloca. Se você não puder falar, você coloca assim: Senhor, esse é meu diagnóstico. Qual é a palavra profética? O que o Senhor quer ouvir de nós nessa noite é que nós apresentemos a Ele o nosso diagnóstico. Qual a sua preocupação? Jairo estava muito preocupado. Era um caso terrível que tinha lhe acontecido em sua casa, na sua família. Não era para qualquer um aguentar. Enquanto o Igor ia falando, eu tenho certeza que não só comigo, mas com muita gente, e vai tocar muita gente essa pregação, vou passar para todo mundo. É uma pregação de fé, né? Que nos fortalece a fé, e o Senhor vai dizer, o Senhor vai dizer para Jairo, né? Não temas. Quantas vezes a gente tema, sabe? A gente crê, a gente tem fé, mas a gente teme muito. Eu não vou pregar aqui de novo, porque a pregação já foi muito explicada. Deus falou profundamente, mas eu queria chamar a sua atenção naquilo que eu aprendi desde o início de tudo na minha vida. Somente pela fé. Quando a gente busca a igreja, quando a gente busca Jesus na Eucaristia, quando a gente busca a confissão, a libertação, o milagre só vai acontecer quando a gente crê. Sem acreditar, nada pode acontecer. Eu quero voltar lá, né, quando o Igor colocou São Padre Pio, que eu amo, né, meu pai espiritual. São Padre Pio, no final da sua vida, quando o bispo ele chega para confessar, né, ele explicar toda a história, porque ele foi atormentado pelo demônio, né, durante toda a sua missão, seu sacerdote, perseguido por várias pessoas. O bispo pergunta para ele assim: por que você acha que Jesus atende todos os seus pedidos? Todas as suas súplicas? Porque é aquilo que o Igor disse. São Padre Pio disse: tudo aquilo que eu peço a Jesus, ele me concede. E o bispo ficou indignado com aquilo e ele pergunta na confissão para ele: por que você acha que tudo que você pede para Jesus, ele te atende? Qual foi a resposta de São Padre Pio? De Padre Pio para o bispo? A única palavra. Porque, não, duas palavras ele usou. Porque eu creio. E porque ele acreditava em Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma, o Senhor lhe concedia todas as graças que ele pedia. Então, amados irmãos, é isso que Jesus queria para nós nessa noite. Que palavra, que pregação. Passe essa pregação, mande no seu direct, para quem você acha que precisa, porque é profundo demais. Nós precisamos aprender a viver nossa fé e afastar e tirar da nossa casa, do nosso convívio, as pessoas que tiram a fé de nós, que vai atrapalhar o nosso milagre. Não é desprezar ninguém, mas tem pessoas que não dá para levar com a gente quando a gente precisa de uma intimidade muito grande com Jesus. Jesus nos ensina e deixa bem claro isso quando ele vai adentrar dentro da casa de Jairo. E ele leva consigo o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque eles estavam na mesma unção que Jesus. Eles estavam na mesma intenção que Jesus. Para ser bem claro, na mesma intenção. Então, Jesus, quando nós precisamos de um milagre, de uma bênção, de uma libertação, de uma cura, de uma restauração, de um perdão, amados, procure o sacerdote. Procure estar com aquelas pessoas que não vão te deixar dúvidas
não vão trazer dúvidas para o seu coração. Cuidado, eu notei que várias vezes escrevi aqui também, nos comentários, cuidado com as pessoas que não acreditam e querem tirar a sua fé. Por favor, gente. Por favor, cuidado com essas pessoas que não acreditam e querem te tirar até a sua fé. E o inimigo, o Igor disse uma coisa muito séria. O que o inimigo fazia com São Padre Pio e com os santos, a maioria dos santos? Ele queria perturbar e desacreditar eles do poder de Deus na vida deles. Então, o inimigo, ele vai fazer isso conosco também. Com cada um de nós. Isso que o Igor pregou é sério, gente. Anote isso para você nunca mais esquecer, né? Cuidado, não temas, eu preciso crer, até onde eu tenho acreditado, até onde as pessoas têm me levado a desacreditar naquilo que Deus é capaz, né? Quando o Igor disse assim, quando as pessoas falaram para o Senhor não, para Jairo, né? Ah, não incomoda ele não, deixa ele. Sua filha já morreu. Quem faz isso com a gente, gente? As pessoas que falam isso para nós não são os nossos amigos. Os nossos amigos, eles vão com Jesus e vão conosco e nos levam para Jesus e os nossos verdadeiros amigos vão estar conosco e vai dizer assim, vamos lá, não tem problema, mas se não der certo, mas vamos lá. É como todo mundo sabe, aquele casal, amigo que passou na minha casa com meu esposo e me pegou e falou, ela quer ir na missa? Então nós vamos levá-la na missa. Pegou uma mulher doente, acamada, em cima de uma cama, colocou dentro do carro e levou para a missa. Quem faz isso hoje? Só aquele que crê. Eu estou dizendo isso, gente, para complementar o que o Igor falou aqui. Aquele que crê em Jesus, no poder de Jesus, e ele tem fé e acredita no que Deus pode realizar na vida dele e na vida dos outros, ele vai além das suas forças. Talvez aquele casal nem tinha forças para me levar, mas a única esperança que eles tinham e a certeza que eles tinham naquele momento era dizer, se ela quer, se isso é o desejo dela, é estar na missa, é estar com Jesus, pois ela pode morrer no meio do caminho, ela pode morrer depois da missa, mas nós vamos levar ela na missa. Eles não ficaram com medo de médico, eles não ficaram com medo do meu esposo, de família, de amigos, de vizinhos, de ninguém. Por isso que muitas vezes, Igor, eu sempre às vezes falo e penso comigo mesmo, por que será que as coisas não estão acontecendo? Porque muitas vezes nós não temos atitude de fé, coragem de fé. Tudo isso que o Senhor foi inspirado pelo Espírito Santo através do Igor essa noite, dentro dessa pregação de fé tão linda, que nos explicou tão bem. Pergunte para você mesmo, o que tem acontecido na minha fé? Olhemos para os santos, olhemos para São Padre Pio, que disse para o bispo, porque eu creio, ele me dá. Quando alguém te deixar em dúvida, você diz, porque eu creio em Jesus, ele vai conceder a minha graça. Tenha essa certeza, tenha essa esperança. Se você, por acaso, esteja chegando agora e perdeu essa pregação, vai ficar aqui no Instagram e vai também para o YouTube. E você pode depois assistir essa pregação. Nós vamos fazer agora um momento de súplica para aumentar a nossa fé. Nós vamos orar agora, o Igor vai nos levar a essa oração profunda. E eu queria que você, nesse momento, fosse ousado em dizer, Senhor, aqui está o meu diagnóstico da doença, da tristeza, do mal-estar, dos vícios, dos pecados. Apresente o seu diagnóstico.
o que está acontecendo na sua vida. Na vida de Jairo, aquele dia estava acontecendo que sua filha estava doente, estava morta. O que está acontecendo na sua vida? Vai ao encontro de Jesus agora, através dessa oração que nós vamos fazer do segundo dia da novena dos adoradores a Jesus Eucarístico. E o Igor vai rezar para nós. Amém. Se coloque diante dele e, como Eliana diz, apresente o seu diagnóstico. Diante de qualquer situação em minha vida, venho lançar-me aos teus pés. Clamo a ti, Senhor. Impõe as tuas mãos sobre mim para que eu seja liberto e curado das minhas enfermidades da minha alma, do corpo e da minha mente. Nada temo. Repita isso, nada temo. Pois eu sei em quem coloquei a minha fé. Minha A minha confiança confiança a ti entreguei. Jesus, dai-me a coragem e a bondade para reconhecer o verdadeiro amor, que é capaz de superar os limites da fé. Amém. E repita comigo. Jesus, pelo corpo e sangue suplico. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Mais uma vez, Jesus, pelo teu corpo e sangue suplico. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Mais uma vez, todos juntos. Jesus, pelo teu corpo e sangue suplico. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Escute, eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, e pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Viva Jesus! Amém! Viva Jesus! Deus abençoe, Igor. Deus abençoe todos que estão aqui com a gente. Meu Deus, quanta gente hoje aqui. Eu quero, antes de fazer a oração final aqui de todos os dias, tem um pedido de oração aqui que eu quero ler, que eu acho que ela está aqui conosco. Ela está dizendo... como que é o nome dela, gente? Boa noite. Deus abençoe. Como você me dá paz. Ouvir, não tenho rede social. Ela não tem mesmo. Agora que eu lembrei que ela não tem rede social, por isso que ela não está vendo a gente. Eu vou tentar mandar para ela, por outra forma, essa pregação em áudio. Tá, Igor? Eu vou gravar em áudio aqui. Isso que eu falei com ela, né? Agora eu lembrei que ela não tem rede social. Então eu vou gravar em áudio e vou mandar para ela. Ela está dizendo, desculpa incomodar, Eliana. Se possível, humildemente. Ai, que coisa mais linda, gente. Te peço que coloque o nome da minha irmã, Laudice Barbosa Trindade, de 64 anos, que está com o coração fraco e a respiração bem debilitada, e para ajudar na ansiedade. Peço a Jesus que ajude na ansiedade. Aqui, enquanto o Igor pregava, eu fui colocando a Laudiceia Barbosa Trindade, 64 anos, que está com o coração fraco e a respiração bem debilitada, para que o Senhor possa tocá-la aonde ela estiver agora, nesse momento. E também o Ilmo, lá do Rio de Janeiro, tá? A sua irmã, que é de São Paulo, que pede oração. Nós estamos orando todos os dias por ele, que ele está com câncer, ele mora no Rio de Janeiro.
por todas as pessoas que nos pediram oração também aqui, que está aqui no caderno, e que não pode ser, né, falada, aqui, eu quero dizer que tá, gente, eu fui colocando tudo que eu fui lembrando aqui e lendo aqui, enquanto o Igor fazia a pregação, fui entregando para o Senhor e lendo os pedidos de oração que foi chegando aqui e fui colocando dentro da pregação cada situação, tá? Elaine está dizendo, graças a Deus, a Mara, ela pede por libertação, a Mariana Pereira, Senhor, tira o medo e o desespero de dirigir de mim. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Vai sumir esse medo hoje, né, Igor? Vai sumir. Pai, não. Meus filhos, confie no Senhor e Ele tudo fará, tá? Esse medo, tira isso do seu coração. Qual é a palavra profética na passagem bíblica hoje que Jesus disse para Jairo? Não tenhais medo. Tenha medo. Não tenha medo. Então, aqui, minha querida, a Mariana, você não vai ter medo mais. Em nome de Jesus, renuncie esse medo, essa ansiedade, tire isso do seu coração. Faça com fé. Na hora que você estiver ali dirigindo, faça com alegria, com fé. Peça ao Espírito Santo que te ilumine e que te oriente nesse momento. E você vai dar seu testemunho aqui para nós, tá bom? A Mara está dizendo, amo São Padre Pio. Amém. Peça para ele ser seu pai espiritual, tá? A Solange está dizendo, Padre Pio, intercedei por mim. Amém. Glória a Deus. Padre Pio, tenho certeza, Padre Pio intercedeu toda essa pregação, gente, para todo mundo. O Frederico Santos também está com a gente, a Inaura, minha prima, de Cascavel, a Odete. A Odete, ela é de São Paulo? Será que é a Odete que eu estou pensando, gente? Aqui. Fala aí para mim onde vocês são, gente. A Elaine, confie no Senhor. Amar, amém. Eu tomo posse. Gente, é muita gente aqui falando, e eu queria dizer que é pela fé que nós vamos vencer. A Solange, a minha mãe, pela minha mãe. Colocamos todos em oração. E agora nós vamos rezar a oração final de todos os dias, que está aqui na última página do livrinho. Quer rezar, Igor? Vamos lá. Como a Life me ajudou Depois. hoje. A Ilane está dizendo, como a Life me ajudou hoje. Muito obrigada. E obrigada ao Igor. E vamos rezar pelo Igor, tá, gente? Então vamos Amém, rezar. Deus abençoe. Amém. Esse menino é de Deus, gente. A Odete é mãe da Solange e da Suzana. Amém. O Igor já sabe, viu, Marcos? Um grande abraço. Amém. Deus abençoe. A Odete é mãe da Solange e da Suzana. Essas meninas é muito especial para nós. Gente de muita Amém. fé, Vamos juntos. né? Gente de muita fé. Então vamos rezar. A oração final. Reze com muita fé. Ó meu Jesus, creio que estás no Santíssimo Sacramento. Vos amo sobre todas as coisas e desejo-vos receber dentro de minha alma. Soberano Senhor sacramentado, eu creio em vós, espero em vós, vos amo com todo o meu coração. A memória de meus pecados oprime minha alma como uma viva dor. Concedei-me o perdão e a paz de uma reconciliação perpétua, à vista das virtudes que me faltam e que sinceramente devo adquirir, juntamente com minha debilidade e impotência, me enchem de angustiosa ansiedade. Conceda-me, Senhor, a vitória sobre mim mesmo e as virtudes que necessito, para que a minha adoração seja pura, perfeita e santa. Peço-vos, por intercessão do Sagrado Coração de Maria, minha mãe, e por vosso Sagrado Coração de Jesus Eucarístico, Dulcíssimo Jesus,
que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Permanecer na fé é o segredo para obter as promessas do Senhor, mesmo que dure uma vida inteira. É isso, gente. Eu estava aqui, Igor, eu não tenho nem palavras para essa noite. Eu tenho certeza profunda no meu coração quantas pessoas foram tocadas nessa noite por essa Amém. palavra. Quantas pessoas vão mudar de comportamento e mudar o seu jeito de olhar para a fé. A visão que o Senhor me dava, a noção que o Senhor me dava, era essa, que muitos de nós não entendemos como devemos praticar a nossa fé, como devemos ser ousados na intimidade com o Senhor. E cuidado, mais uma vez, para encerrar esse momento. Cuidado, não deixe que as pessoas tirem a única coisa que você possa ter conseguido na sua vida inteira, a sua fé. Não deixe que ninguém toque nela. Como na primeira pregação do primeiro dia, o Senhor colocou no meu coração. Não deixe que ninguém toque no seu milagre. No milagre que o Senhor quer fazer na sua vida, na sua casa, na sua família hoje. Talvez o milagre não aconteceu ainda, a restauração, o perdão, tudo aquilo que você tem pedido não aconteceu ainda, porque você tem ouvido os barulhos externos de pessoas que têm levado você a desacreditar. Mais uma vez, tenhamos cuidado, principalmente quando vamos para a Santa Missa, estamos diante de Jesus e recebemos Jesus. O inimigo quer nos dispersar. E quando comungamos Jesus, quando estamos ali com Jesus dentro de nós, dentro do nosso coração, cuidado com os seus pensamentos. Adore Jesus. Dobre os seus joelhos, porque se você pegar todos os milagres de Jesus, você vai ver que as pessoas adoraram o Senhor, que as pessoas se prostraram aos pés de Jesus, que as pessoas se lançaram aos pés de Jesus. Então, quando nós encontramos Jesus na Eucaristia, por isso nós dobramos nossos joelhos e entramos em adoração e começamos a ter uma intimidade e falar com o Senhor. Não deixe que ninguém te disperse. Às vezes até os nossos pensamentos são perturbados. O inimigo, ele nos perturba com barulhos e pensamentos. Termina aquele momento de adoração e quando você vê o padre já está encerrando a missa e você não adorou Jesus que você recebeu dentro do seu coração. Por isso, muitas vezes, nós não somos visitados. Nós recebemos Jesus, mas Jesus não consegue adentrar naquele lugarzinho onde ele precisa adentrar dentro do nosso coração, porque nós estamos dispersos. Nós não podemos ser mais um na multidão, mas nós precisamos ser como Jairo. O único que vai ter a coragem de dizer, Senhor, vem até minha casa, impõe as mãos sobre essa situação. E cura-me, e salva-me. Olha que pedido que Jairo fez a Jesus. Ele não pediu que Jesus só curasse a sua filha, mas ele pediu a cura e a salvação. O que será que nós temos pedido a Jesus? Pensemos carinhosamente. O que será que nós temos pedido para o Senhor? A nossa cura? A nossa salvação? A nossa libertação? A nossa conversão? Senhor, obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por essa noite abençoada. Obrigado, Senhor, pelos teus milagres, prodígios, pelas bênçãos, pelo perdão, pela restauração. Muitas famílias nessa noite foram tocadas, foram restauradas pelo poder da palavra, essa palavra que impacta o nosso coração. A fé. Né? Segundo dia nos leva da novena dos adoradores a Jesus Eucarístico, nos leva
a essa experiência de fé. E eu queria dizer, Igor, como o Espírito Santo te tocou, você nos levou. E quem tiver a oportunidade de assistir novamente e repassar, vai ver que as pessoas vão conseguir olhar para a fé com outros olhos, com uma atitude nova, avivados, restaurados, dizendo assim, não, é esse caminho que eu tenho que seguir. Porque você fez um diagnóstico, você pegou todos os exames ali, né, da palavra de Deus, e você fez um caminho, percorreu um caminho para chegar a um diagnóstico no nosso coração, onde você disse assim, ó, é por aqui, ó, a fé é isso aqui. E resumindo tudo isso, que eu entendi mais uma vez na minha vida, que São Padre Pio, que você falou, que nós fomos ensinados a vida inteira, que Jesus nos ensinou, é pela fé. Nós precisamos acreditar. Jesus disse para aquele pai, você crê que eu posso fazer isso? Jesus não vai fazer nada que a gente não acredite. Aquele pai disse, eu creio, Jesus, mas vem em socorro à minha falta de fé. A humildade, é como essa mulher aqui, ó, que pediu, você viu que ela, no pedido de oração dela, coisa mais linda? É com humildade, Eliana, que eu peço. A fé, ela tem que vir do nosso, brotar dentro do nosso coração, ela tem que vir pela humildade de coração. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Senhor, eu creio que nessa noite o Senhor está tocando, restaurando, libertando e curando, perdoando, amando muitas pessoas que precisavam muito mesmo de ouvir essa palavra nessa noite. Obrigado, Jesus, pela vida do Igor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que estava aqui nessa live com a gente, de oração, que acreditou, que não sei se está frio aí na sua cidade, aqui está muito frio, que está aqui, não importa se você está no sofá, na cama, aonde que você, no seu trabalho, aonde que você está. Obrigada porque você deu uma chance para que o Senhor Jesus falasse com você nessa noite. E como Ele fala, todas as vezes o Senhor quer falar conosco. E Ele fala profundamente. Feliz aqueles que têm ouvidos para ouvir. Obrigada, Jesus. Então, amanhã ou sexta, Igor? Amanhã, por mim, tanto faz. Amanhã ou sexta. Eu tô com um probleminha aqui na agenda, mas aí eu converso com você. A gente avisa porque a gente falou aqui que no não Instagram, ia falhar, viu, gente? A novena, a gente ia até o fim agora. Mas aí a gente avisa amanhã, a gente faz um vídeo, aí coloca nos stories, avisando certinho, tá bom? Deus abençoe, Igor. E deixando também você que não viu o primeiro dia da novena, corre lá no canal do YouTube, Web Eucarístico Eliana Reis. Lá tem uma aba na playlist escrito Novena Adoradores Eucarístico. Lá tem o vídeo do primeiro dia e quando terminar a live a gente sobe esse vídeo também para lá. Então lá você pode acompanhar as pregações inteiras. Amém? Então não precisa perder, você pode acompanhar. Amém. A Selma, beijo no seu coração, está dizendo amém, obrigada, Igor e Eliana. Amém, reze por nós, Selma. Gente, Deus abençoe grandiosamente a sua noite, a sua vida. Milagres e prodígios irão acontecer em todos aqueles que creem, que acreditam. Rezemos, adoremos. Não se canse de rezar, não se canse de adorar, não se canse de ir à Santa Missa, tá? O Senhor espera por você, tá? Precisamos verdadeiramente ser adoradores a Jesus Eucarístico, adorar o Senhor em espírito e verdade. Então, busquemos essa intimidade profunda com o Senhor. Deus abençoe cada um de vocês, Deus abençoe Igor, sua vida, sua família, e continuemos unidos em oração.
Amém. Deus abençoe, gente. Tchau. Até o nosso terceiro dia. Terceiro dia, o tema será a perseverança, hein? É verdade, Persevere. Vamos gente, é juntos. perseverança. A Mara está dizendo gratidão a vocês, gratidão ao povo de Deus que estava aí nos ouvindo, né? Ouvindo a Jesus falar conosco nessa noite. Obrigada, gente. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau. Mara, não, não pare nas dificuldades. Você é uma guerreira. Tudo vai dar certo. Tchau.